Alguns talvez nunca tenham ouvido falar de inteligência artificial. Tem gente que desconhece o que é. Bom, o próprio nome diz. É o computador raciocinando como se humano fosse. A diferença é que o computador é programado, não tem liberdade, não é capaz de desenvolver raciocínios tão geniais quanto os nossos. Jamais um computador vai superar o seu criador, que é o homem. Assim como o homem jamais vai superar o seu criador, que é Deus. Simples assim. Mas as máquinas hoje podem pensar, e a inteligência artificial chega a feitos fantásticos. Por exemplo, se você diz para o computador, um programa de inteligência artificial, eu quero que você desenhe uma formiga de óculos escuros com camisa xadrez e uma touquinha de Papai Noel. Rapidinho o computador vai desenhar para você uma formiga de óculos escuros, touquinha de Papai Noel, camisa xadrez, do jeito que você pediu. Se você chega e diz, escreva para mim um texto sobre a misericórdia de Deus com base no Catecismo da Igreja Católica e os escritos de Santa Faustina Kowalska. É impressionante. Questão de segundos vem todo um texto. Não vou entrar no mérito da questão. É um grande debate. Até onde isso vai? Vai desempregar tanta gente. Não vou entrar nesse mérito. Até porque, na moral católica, as coisas são boas ou ruins dependendo do uso que se faça delas. Um computador que permite um médico fazer uma cirurgia de alta precisão, aqui agora está sendo uma coisa muito boa. Nessa cirurgia vai salvar uma vida. Agora, se o mesmo computador está, sei lá, sendo veículo de acesso à pornografia, está sendo uma coisa péssima. A faca que passa manteiga no meu pão é boa. A que entra no bucho de alguém para matar é ruim. Então, nós vemos que o livre-arbítrio é a chave. E ele precisa ser domesticado através da inteligência. Então, esse é o nosso grande desafio: alimentar a nossa inteligência com a verdade. E essa capacidade as máquinas não têm. Os programadores é que vão ter que alimentá-las. Inclusive, hoje eu li uma notícia falando de uma preocupação dos japoneses porque uma máquina de inteligência emocional se rebelou. Sozinha ela, enfim, enveredou por uma programação lá, quase impedindo o acesso aos seus programadores, uma coisa assim. Mas não é o tema que me ocupa, isso para dar uma palhinha aí para quem ainda não conhece o assunto. O que me interessa é a seguinte notícia relacionada à inteligência artificial. Nos últimos dias, uma publicação inusitada ganhou destaque nas redes sociais e levou milhares de usuários a refletirem sobre a fé. O padre Francisco Javier Bronchalo, da Diocese de Getafe, Espanha, fez uma pergunta intrigante ao ChatGPT. ChatGPT é um desses programas de inteligência artificial. Se você fosse Satanás, como afastaria as pessoas da fé? Foi a pergunta feita à inteligência artificial.
E qual foi a resposta? Que viralizou. Em questão de horas já tinha milhares de visualizações. Vejam só. O programa ofereceu uma resposta detalhada, listando 7 estratégias que Satanás poderia usar para enfraquecer a fé das pessoas. O padre compartilhou as respostas na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter. E a reação foi impactante. Vejam quais foram os pontos. Primeiro, repito, a resposta que a inteligência artificial deu à pergunta: se você fosse o diabo, como você afastaria as pessoas de Deus? Primeiro, fomentar o individualismo extremo. Nada mais verdadeiro, nada mais atual. Parece que a inteligência artificial saiu de si, deu um voo panorâmico pelo planeta e concluiu que é o que está acontecendo com a humanidade hoje. A família acaba por causa disso, de egoísmo. Incentivar uma mentalidade centrada apenas no eu poderia desconectar as pessoas da comunidade, do amor ao próximo e, consequentemente, de Deus. Olha aí. O programa ainda detalha, tá? Ele não só lista os pontos. E aí, esses dias, vocês me ouviram falar do que eu chamo de tripé da depressão. A confluência infeliz de egoísmo, hedonismo, que está conectado com o egoísmo. O que é o hedonismo? A busca do prazer. Então, o que interessa é o meu prazer. E o materialismo, esse consumismo desenfreado que existe no mundo hoje. É caldo de cultura para muitos processos depressivos. E aí, nós temos já um antídoto para isso aqui, que é, na realidade, o mandamento maior do satanismo. Anota aí, o egoísmo é o mandamento maior do satanismo, assim como o amor é o mandamento maior do nosso Deus. Já disse a vocês para fazerem uma pesquisa na Bíblia de Satanás, em alguma livraria ou mesmo na internet. O resumo dos mandamentos do diabo é: faça o que quiser, esta é toda a lei. Isso é o egoísmo. Eu sou a medida de todas as coisas, são as minhas regras. Qualquer coincidência com o meu corpo, minhas regras, né? O bordãozinho que gritam por aí. Pois é. E o evangelho de hoje fala de quê? Vamos a ele. Pega aí. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie ao seu egoísmo, ao seu conforto, às suas regras, aos seus juízos, às suas opiniões, aos seus gostos. É isso. Tome a sua cruz. O que é a cruz? Ali onde eu vou ter qualquer tipo de desgosto, ali onde eu vou ser contrariado, ali onde as coisas não vão ser no meu tempo, do meu jeito. É isso. Não é, como dizem os inimigos do catolicismo, uma teologia pessimista, negativa. Não é. Não tem nada a ver. Quem diz isso é totalmente ignorante do que é o cristianismo na teoria e do que tem sido o cristianismo na prática. Do bom cristianismo, não é a perversão do cristianismo, porque está aí também a perversão do cristianismo, na chamada teologia da prosperidade, que vai no polo oposto do que Jesus ensina. E muitas seitas protestantes vão por esse caminho infeliz. Qual é a grande diferença, a abissal diferença entre catolicismo e protestantismo? Eu digo para vocês:
No catolicismo, nós servimos a Deus, humildemente. Servimos a Deus no nosso próximo. Procuramos os últimos lugares, o caminho da humildade. Vejam o legado dos nossos santos. No protestantismo, não. Deus é o meu mordomo. Ele me serve, Ele me dá a glória e o poder aqui e agora. Eu troco o dízimo por bênçãos. Lógico, existem aí as boas igrejas, mas via de regra é atuada na linha protestante. Deus que me serve. No catolicismo, somos nós que servimos a Deus. E cuidado, porque esses ventos infelizes já sopram nas nossas igrejas. Quantas missas não são buscadas em função das minhas necessidades, daquilo que eu quero, daquilo que eu espero, para Deus ajeitar a minha vida? É verdade, Deus é poderoso, pode ajeitar a minha vida, me dar saúde, o que for, porém, na nossa fé, eu não tomo, como diz a musiquinha bonita, posse da graça de Deus. É uma música linda que está aí no catolicismo. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Caramba, o que isso tem a ver? A menos que eu tenha algum problema intelectual com o Pai Nosso, que é a oração perfeita, ensinada pelo Senhor, em que a gente diz, seja feita a vossa vontade. Ora, se é a vontade de Deus, como é que eu tomo posse de uma cura? E se o melhor para mim agora é estar doente? Se o melhor para mim agora é o câncer? Quantas pessoas não voltaram para a igreja por causa de uma doença grave? Que estavam na bagaceira, que estavam na prostituição, que estavam lá no adultério, que estavam no egoísmo, em todo tipo de pecado, e de repente se tornam gente. E aí? O problema é que nós temos dificuldade de entender esse caminho de Deus, e por isso nós damos respostas como Pedro deu no evangelho de hoje para Jesus. Jesus veio ao mundo com uma missão, da qual ele tinha ciência desde o primeiro momento, da sua lucidez como pessoa, porque todo ser humano chega um momento que toma ciência de si, de quem é, começa a tomar ciência dos seus talentos, e esse é o nosso grande desafio, tomar ciência de quem somos, filhos amados de Deus. Para quê? Para irmos para o céu e levarmos os nossos irmãos junto conosco. E por isso Deus nos dá talentos, não para que a gente capte aplausos, não para brilharmos, não simplesmente para o nosso sustento, senão antes de mais nada, para que, através do seu bom uso, nós possamos chegar ao céu. Embora através de um talento, por exemplo, um talento profissional, eu também vou ganhar o meu sustento. Tá? Então, o meu ponto aqui é mostrar aquilo que é essencial. Porque tem muita gente que fica naquilo que é acidental. E eu morro dizendo, quantas são as pessoas que procuram muito mais o Deus onipotente do que o Deus onisciente? Ninguém quer saber do Deus onisciente, aquele que sabe o que é melhor para mim. Não, eu quero o Deus onipotente, aquele que faz o que eu quero. Aquele que vai realizar um milagre na minha vida, do meu jeito e do meu tempo, no meu tempo. Então, meus irmãos, vejam que no evangelho de hoje, quando Jesus fala do que ia acontecer, Pedro, que isso não te aconteça, porque é humano, a gente busca os prazeres e foge das dores. Vamos pegar essa passagem. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. E Jesus fez o que? Repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Porque o diabo estava falando pela boca de Pedro. Para quê? Para que Jesus se desviasse da sua missão. E aí olha como Satanás é sutil. Parece um gesto de amor, de preocupação de Pedro. De fato, Pedro não estava se dando conta disso. Até agiu com boa intenção, mas inspirado por Satanás. E essas tentações são perigosíssimas. Muitas vezes só um diretor espiritual tarimbado vai poder ajudar você com isso. Quando o diabo vê uma pessoa evoluindo na fé, que já cortou com o pecado mortal, que luta contra o pecado venial, ele vai se refugiar nas tentações sob a aparência de bem. Como, por exemplo, os exageros na penitência, até na própria oração, para a pessoa lá na frente desanimar. Tem gente que coloca para si, especialmente neoconvertidos,
programas de oração duríssimos, que eu acho que nem Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os maiores místicos, conseguiam fazer. Pessoas se impõem um programa de penitências, começa a multiplicar as devoções, e se esquece que quem muito abarca, pouco aperta. Aí daqui a pouco a pessoa acha que a santidade não é para ela. Não, o que não é para ela é esse padrão de santidade deformado, distorcido, que Satanás apresentou com o intuito de desanimá-la. E aí isso se une à soberba da pessoa que se acha, não, é para mim, eu dou conta. E quando ela vê que não dá, acabou. Quando na realidade a pessoa humilde, ela começa lá embaixo, pequena, e vai aos pouquinhos, com a mão na mão do Pai. Pois bem, meus irmãos, tudo debaixo do sol tem um propósito. Vejam só, as pessoas que não entendem o sofrimento. Porque o grande desafio do homem é entender o sofrimento, porque ele é inevitável. E eu não conheço fé melhor do que a nossa para dar explicação ao sofrimento. Não existe. Eu que já rodei feito peão por outras religiões e hoje sou padre, posso dizer de cátedra, do que eu conheci, na filosofia e na teologia. Então vejam só o caso de um rapaz chamado Nick Vujicic. Depois vocês procurem na internet, se escreve N-I-C-K, o nome dele, Vujicic com J e C, V-U-J-I-C-I-C. Ele é de ascendência eslava, até onde eu sei, e ele nasceu sem braços e sem pernas. E aqui um detalhe interessante, uma vez, eu estive na paróquia Santo Expedito e nesse dia tinha uma família de cegos dando testemunho. Coisa mais linda, o testemunho dessa família. Primeiro, até onde eu me lembro, da mãe que foi alertada pelos médicos que os filhos seriam cegos. E, na hora, indicaram o aborto. E ela, de jeito nenhum. Eu vou ter os filhos que Deus quiser. E todos nasceram cegos. Agora, eu não me lembrar se ela teve filhos que não nasceram cegos antes. Eu sei que, dali para frente, estavam condenados à cegueira. Uma das filhas eu conheci, uma menina de fé, que era uma coisa impressionante, apaixonada por Jesus Cristo. Eu tive a oportunidade de conhecê-la melhor depois, nessas coincidências da vida, não é? Nos cruzamos, enfim. Uma pessoa boníssima. Mas nesse dia, o testemunho que mais me impactou foi de uma das filhas que estava com o esposo, ela se casou, o esposo enxergava. Tiveram um filho, o menino normal enxergava. E aí a gente vê quanto bem não vai deixar de ser feito por causa da nossa visão obtusa, por causa do nosso egoísmo, por causa dos nossos critérios. Por isso, a palavra diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque tudo de Deus é muito superior. E já vocês vão entender na história do Nick. E aí, essa menina chegou e falou assim, mais ou menos, faz muitos anos, parem de sentir pena da gente. Eu entendo que uma pessoa dita, entre aspas, normal, ela tem a vantagem da visão. Mas eu nasci sem enxergar. Como é que eu vou sentir falta daquilo que eu nunca tive? Eu não posso nem ter pena de mim, como muitos de vocês têm pena de mim. Porque eu não sei o que eu estou perdendo. Agora, eu sei o quanto que a vida é boa, porque eu sei o que é um bom perfume, eu sei degustar uma lasanha, eu sei o quanto que é bom um beijo e um abraço, eu sei o que é o amor, eu sinto o amor de Deus, eu sei o quanto que a fé é maravilhosa. E quase que eu não venho ao mundo, porque alguém achou que não seria bom ser cega. Eu sou muito feliz como cega. Para mim, eu sou normal. Nossa! Toda a paróquia foi as lágrimas, a sabedoria dessa mulher deixou todo mundo assim, ó, de queixo caído. E aí vamos agora para a Austrália, para o nosso personagem Nick. Eu faço questão de que muitos de vocês entrem no site, sobretudo a galera do mimimi, a galera que murmura, os revoltadinhos da vida, as pessoas que ficam chorando aí pelos cantos, porque essa doença, porque não sei o que, porque meu marido me deixou, porque minha mulher é chata, Para! Pega o raio do limão, criatura.
E faz uma mousse. Vamos sair da limonada, né, que está batida? Faz uma caipirinha, pessoa. Olha aí. Hã? Quanta coisa boa posso fazer com limão. Vamos para Epicuro. Gosto muito da frase dele. A boa reputação dos grandes navegadores se deve aos ventos e tempestades. É ou não é? Diga para mim. Gosto de Confúcio. E aqui nós estamos no mundo maravilhoso da inteligência emocional. Porque é burrice emocional ficar na revolta, no mimimi, na murmuração, na queixa. O mundo da psicologia já descobriu isso há muito tempo. Converse com qualquer coach para você ver, isso se chama crenças limitantes. E nós somos rodeados por um mundo pessimista, um mundo de gente murmuradora. E quem é que é o príncipe deste mundo? Ele. Então, quem você quer seguir? Quem você quer ouvir? Pois bem, o Nick disse que, resumindo, né, a história, tem um livro muito interessante, Uma Vida Sem Limites, escrito por ele. Até um determinado momento da vida dele, todo mundo da família era revoltado, inclusive ele. Os pais ficaram chocados, horrorizados, com aquela aberração da natureza que tinha vindo ao mundo, sem braço, sem perna. E eu vou resumir a história. Ele se converte. A partir do momento que ele se converteu, ele viu um sentido para a sua vida, entendeu por que ele tinha vindo ao mundo daquele jeito, e hoje ele roda o mundo dando palestras. É uma criatura que se levanta da cama, se veste sozinho, faz o próprio café da manhã com a boca, tudo. Ele nada, ele surfa, se casou, eu não sei se tem filhos, a última vez que eu vi, ele estava casado, e roda o mundo, o que é melhor, dando palestras motivacionais, lota estádio, ginásio, por onde ele passa. E ele diz, eu agradeço a Deus, e se hoje Deus baixasse do céu e me perguntasse se eu queria voltar no tempo e nascer com braço e pernas, eu diria que não. Porque se eu tivesse braço e pernas, talvez eu fosse um australiano muito comum. Eu sou o que sou, cheguei onde cheguei por causa dessa condição. Ao longo da minha vida, tenho fortalecido a musculatura da vontade, sobretudo da fé. Muitas pessoas se sentem inspiradas por minha causa. É ou não é? Você olha uma pessoa que surfa, que nada, que não se queixa da vida, que não tem braço nem perna. No minuto a gente põe o rabo entre as pernas, não é? Que está reclamando por tão pouco. E a vida é assim. E por isso, a gente deve olhar para cima para se inspirar com aqueles que estão melhor, não para sentir inveja. E olhar para baixo para dar a mão para aquele que está precisando. Para os lados, para dar a mão. Porque a união faz a força. Agora, se Satanás vem e desvirtua tudo, trabalha a inveja, trabalha o orgulho, o desdém, a soberba, por quem está lá embaixo, ele vem bagunçar o coreto aqui embaixo. Mas Deus é quem dá a última palavra. O mal jamais vai triunfar sobre o bem. Aliás, ele triunfa sobre o bem se a gente permitir. Porque Deus não vai forçar você a fazer o bem. Deus não vai forçar ninguém para ir para o céu. Vai quem quer. Então, vejam que quando Pedro repreende Jesus, Pedro está chocado com a naturalidade com que Jesus fala da sua missão. E ele, em função da cultura do mundo, afinal de contas, o cristianismo estava nascendo ali, ele não tinha também bagagem para poder entender Jesus. E aí, com boa intenção, ele vem e presta essa solidariedade. Não, que isso não te aconteça. A intenção do coração de Pedro foi boa. Mas quem estava usando? O diabo. Porque o diabo queria afastar Jesus da nossa salvação. Porque se Jesus não morresse na cruz, nós não estaríamos salvos. Não haveria ressurreição, não haveria cristianismo. Lembrando que Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É um ser misterioso nesse sentido.
uma só pessoa com duas naturezas. Então, caríssimos, esse é o assunto, essa é a teologia da cruz. Jesus precisava morrer para que se cumprissem os desígnios do Pai, que eram bons. O que o Pai queria? Que Jesus sofresse porque o Pai é sádico, é isso? Porque ele tem o coração de pedra. Não, porque o salário do pecado é a morte. Deus não volta atrás das suas leis, Ele é um ser perfeitíssimo. A humanidade pecou nas pessoas dos seus primeiros pais. Deus, por amor, não queria destruir a humanidade, tinha decidido já que a humanidade brotaria de Adão e Eva. Imagina, Adão e Eva pecam, o salário do pecado é a morte, Deus acaba com o assunto ali, e aí? Então, Deus tinha que resolver o problema. Aí, um dos nossos, da raça humana, teria que pagar por todos. Quem foi esse? Jesus. E ele podia pagar por todos justamente porque, sendo Deus, ele era eterno, poderia cobrir de Adão e Eva até o último homem que ainda não nasceu. Ele estava à altura de Deus em dignidade, porque a gravidade da ofensa se mede pela dignidade do ofendido. Então, a ofensa a um ser infinito, ela tem uma conotação infinita. E aí Jesus está, de igual para igual com o Pai. Que Ele é tanto Deus quanto o Espírito Santo e o Pai. Então a fórmula é genial. O salário do pecado é a morte. Jesus morre por todos nós. Ele nos representa. Então esse é o nosso Deus, cujos caminhos não são os nossos caminhos, cujos pensamentos não são os nossos pensamentos, mas que faz tudo certo, tudo bem e tudo por amor. Bom, então essa é a ideia da cruz. Não é um sofrimento de doença mental. Essa doença tem um nome na psiquiatria, o masoquismo. De maneira nenhuma. Quando o Evangelho fala, vamos lá para o final. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Jesus está dizendo o seguinte: se você trocar o seu projeto de egoísmo por um projeto de amor, amor a quem? A Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, você vai para o céu. Agora, aquele que quiser só curtir aqui e viver no egoísmo, que só quiser saber de si, esse vai se perder, vai para o inferno. Esse é o assunto. Essa é a explicação do Evangelho de hoje. Então, voltando à nossa inteligência artificial, expliquei o primeiro ponto, a estratégia do diabo fomentar o individualismo extremo e a solução que o Evangelho dá para isso. Segundo ponto do diabo, segundo a inteligência artificial, sofrimento e desesperança. Ao colocar as pessoas em situações de sofrimento e tragédia, surgiria a dúvida sobre a bondade de Deus, abrindo espaço para o questionamento de sua existência. Acabei de explicar. Quantas pessoas não veem um cego de nascença e já começam, ai coitado, cadê Deus? Vamos lá para o discurso da ceguinha. Desculpa, com todo respeito, né? Gente, eu sou feliz, eu não sei nem o que eu estou perdendo. Para com isso! Para de chorar por mim, parem de sofrer por mim. E ela mostrando a felicidade dela, o menininho dela subindo aqui por ela, escalando ela, indo pelo pescoço, coisa mais linda esse discurso. Ai, como eu lamento. Naquela época não tinha como filmar, como gravar. Foi um dos discursos mais lindos que eu já ouvi na minha vida inteira. De uma sabedoria. Então está aí, está respondido já. O que Isaías diz hoje na primeira leitura? Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador, quem é que me vai condenar? O que o Salmo de hoje está dizendo? Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração, inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu invoquei. Agora tem gente que, se não é na hora que ela grita, Deus não presta.
Se não é do jeito que ela espera, Deus não presta. Eu já dei até testemunho, sou feliz demais como capelão aqui dos bombeiros, só que meu sonho original era ser legionário de Cristo. Deus sabia onde eu iria melhor, qual a combinação perfeita para a minha vida, para a minha salvação. Por isso a gente não discute, deixa Deus no comando. Tem muita gente que repete igual papagaio, Deus no comando. Aí quando as coisas começam a dar errado, eu sou o primeiro a falar, não fala isso na minha frente não, porque eu vou dizer, ué, cadê o comando? Você passou para Deus ou está com você? Voltou para você? Agora? Dê o comando da sua vida para Deus. Terceiro ponto, distrair com superficialidade. Ai. A cara da sociedade das redes sociais, do Instagram, do X, do Facebook, da família inteira com focinho. Focinho. Ai, padre, que horror. Focinho, socado. Eu gosto de usar termos nordestinos chocantes. O focinho socado nas telas. Uma família que não conversa mais, que dá esse contra-testemunho no restaurante, que comete esse ato de grosseria. Olha, criatura, não ouse puxar celular na minha presença não, que uma hora você vai ser chamado a atenção. Vai ser chato para você. Eu acho isso o pior desrespeito. Ainda mais vindo de menino novo assim. Pegar o celular. O que você está dizendo para o outro? Sua conversa está chata. Por educação, a conversa pode até estar chata. É uma ilusão a gente querer que a nossa conversa seja sempre bacana e tal. Pode estar chato, mas por caridade a gente está ali. Sim, claro, interage. Por educação. Olha aí a cruz. Espírito de sacrifício. Mas o egoísmo, quando fala mais alto, eu vou e me fecho aqui no meu mundinho. Aí olha a inteligência artificial explicando esse terceiro ponto. Encher a vida das pessoas com distrações como tecnologia e entretenimento afastaria qualquer interesse pela espiritualidade ou por questionamentos mais profundos sobre a vida. E aqui eu acrescento o quê? A perda de tempo. Não que entreter-se seja perda de tempo, de jeito nenhum. Inclusive, na antiguidade, Aristóteles já falava da virtude de eutrapélia. Todos nós sabemos, pela psicologia, da necessidade de se entreter, porque da mesma maneira que um corpo cansado não produz, uma mente cansada não produz, eu posso chegar a um burnout, a um esgotamento. E cuidado, porque tem uma tentação sobre a aparência de bem, muito comum na vida de padre, de freira, na vida de pai e de mãe, que é essa história de dizer, não, se você ama, você tem que fazer tudo pelos seus filhos, tem que se anular totalmente. Mãe, você tem direito, mulher, a sua unha lá, o seu cabelo, sei lá, a bater uma perninha no shopping, homem de Deus, vai lá bater tua bola, desde que não seja de domingo a domingo, né? Vai assistir lá seu futebol, faz lá o Clube Bolinho, o Clube da Luluzinha, tem que se divertir, tem que ter uma lufada de ar, porque senão, daqui a pouco eu pipoco, e aí, nem mel nem cumbuca. Saco vazio não para em pé. Isso vale para a pessoa que não está se alimentando bem, que não bebe água, a pessoa que não faz um exercício físico, que não cuida da saúde física e mental. Então é uma questão de amor também. E o diabo vai tentar bagunçar a vida da gente, que tem esses campos todos, justamente porque ele quer o desequilíbrio. O que ele quer, no fundo, eu vou dizer para vocês, é a perda da fé, que é a nossa última tábua de salvação. Essa é a virtude que ele quer tirar. Por isso, tenhamos muito cuidado. E eu deixo vocês com aquele conceito de tempo que eu já falei, e eu vou morrer repetindo, que vem de Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí, pasmem, a sabedoria da igreja. Como eu lamento os evangélicos que não têm essa riqueza da teologia dos santos, porque acham, deformando aquilo que a igreja ensina, que o culto aos santos é simplesmente um culto de intercessão. A intercessão também, mas intercessão é detalhe. O principal no culto de Duli é o quê? O santo que me diz que eu, com meu temperamento, posso ir para o céu, eu, no meu sexo, posso ir para o céu, eu, na minha condição de vida, na minha profissão, na minha idade, posso ir para o céu, porque esses outros trilharam esse caminho.
com defeitos igual aos defeitos que eu tenho e que você tem. Essa é a essência. Os melhores amigos de Deus, os santos, que são também intercessores. Pois bem, Santa Teresinha ensina: tempo é tudo que nós temos para ganhar o céu. Copia, negrita e sublinha. Tempo. Pronto. É isso. Esse deve ser o seu conceito de tempo. Quanta gente perdendo tempo com passatempo. Passatempo é uma coisa boa, mas na justa medida. Tudo na vida da gente tem que ser regulado pela virtude da temperança, que é a que dá a justa medida. Então, muitíssimo cuidado. Hoje em dia, nós temos doenças modernas, como compulsão por compras, mulheres em especial, que vivem em shopping olhando vitrine o tempo inteiro, comprando, adquirindo, compulsão por internet e redes sociais, compulsão por jogos, desde joguinho, jovens, esses Playstation e tal, passa o dia inteiro ali, telas, quanto pai preguiçoso, quanta mãe preguiçosa, para não ter trabalho com o menino, enche a boca da criatura de pipoca, entope ela de Coca-Cola, dá uma tela e pronto. Vai ter um preço a pagar isso lá na frente. Quando o menino tiver com triglicerídeo lá em cima, colesterol lá em cima, câncer, quando tiver cego, precisando de óculos, quando tiver com TDAH, de tanto joguinho que agita, não se queixe. Hora de mudar. O amor nos clama, nos chama à ação. Quarto ponto, promover o relativismo moral. Se tudo é relativo e não há verdades absolutas, a moral e os princípios religiosos podem ser diluídos, deixando o terreno da fé confuso e instável. Nada mais absurdo do que o relativismo moral. Tem um argumento simples, você vai aprender aqui agora, para calar a boca dessa galera que diz que a verdade é relativa. Bora lá? Qual é a verdade do ateu? Deus não existe. Qual é a verdade nossa? Deus existe. Eu pergunto, Deus pode existir e não existir ao mesmo tempo? Entenderam? Eu faço desenho. Acabou o assunto aí. Então, a verdade existe, ela está fora de mim, eu aceito ou não. Opinião é diferente de verdade. Opinião, cada um tem a sua. Esteja certo ou esteja errado. Mas verdade é verdade. A verdade da cadeira verde é que ela é verde. Não é assim que, porque o cabra é daltônico e vê a cadeira verde vermelha, a cadeira passa a ser vermelha? Pelo amor de Deus. Ele tem um defeito físico, por isso que ele não enxerga o verde como verde. E é essa a loucura do mundo de hoje. Negar o óbvio. Negar até o sexo biológico. Só existe homem e mulher na biologia. Não há o que se discutir aí. Aí vem a loucura humana e começa a dizer que sexo é construção. Que isso? Orígenes já explicava. Ao tigre é impossível destigrar-se, perder a sua essência de tigre, as suas características de tigre, mas ao homem é possível desumanizar-se. O homem está ficando desumano, está perdendo a sua essência, a começar pela inteligência, que está carcomida pelo diabo. Ai do homem que não alimenta a sua inteligência com a verdade. Jamais vai conseguir orientar a sua vontade para onde deve. E por isso está aí, no pecado. Quinto ponto, cientificismo extremo. Elevar a ciência como única fonte válida de conhecimento, menosprezando o espiritual como supersticioso, limitaria o espaço para o divino e transcendente. Eu acabei de escrever um artigo científico que, se Deus quiser, vai sair publicado agora na primeira revista científica do Corpo de Bombeiros, provando por A mais B a riqueza da fé e da espiritualidade, qualquer que seja, os múltiplos benefícios à luz da medicina, da psicologia, e agora quem caiu para dentro foi o mundo empresarial, porque os empresários têm visto que espiritualidade é um recurso estratégico, que produz um diferencial, uma vantagem competitiva. E eu não falo isso como quem sugere a instrumentalização da fé.
a serviço do capital, do dinheiro, não. Mostrando como benefício secundário, de um benefício que deve ser o primeiro na mira desses empresários que se valerem de espiritualidade. Espiritualidade verdadeira, não é ficar recitando mantra feito maluco com a perna cruzada e queimando incenso e inventando espiritualidade superficial. Estou falando de espiritualidade verdadeira. Aquilo que as grandes religiões falam, de virtudes, de meditação, de orações, porque existem comprovações científicas, existe a teoria agora de Dana, teoria que se confirmou cientificamente, cuidado, de Dana Zohar, inteligência espiritual, tem um ponto de Deus no cérebro, para vocês terem ideia. A cada dia sai em média, isso são dados de um colega meu, Rogério Lima, que é cardiologista dessa corporação, eu estive na defesa de tese dele, 7 artigos ou estudos científicos mostrando os benefícios da fé. A fé é imbatível. Tá? E segundo Patricia Aburdin, chegou para ficar como mega tendência no mundo organizacional. E aí a gente está agora no retrocesso. Augusto Comte já fazia em Paris o templo da deusa ciência. E agora a ciência está sendo endeusada. Ela que dá a última palavra, ela que sabe. Tá? Cuidado com as narrativas. Ciência não está acima de Deus. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica que eu recomendo que todo católico leia, falando do belo casamento entre fé e razão. Porque também a gente não pode cair no fideísmo, que é aquele que nega a ciência. Não, a ciência existe para o bem do homem, deve ser orientada para o bem do homem, mas ela não pode se separar da verdade, da busca da verdade. Ela não pode ser instrumentalizada tampouco. Nós precisamos dela sim. Quantos campos do saber não defendem de uma ciência bem trabalhada? A física, a química, a medicina, precisamos de método, é claro que sim. Mas temos que tomar cuidado, para não sermos engolidos e enganados por ela. Não preciso falar muito do que faz a indústria farmacêutica no mundo de hoje. Porque a gente vê aberrações, às vezes, nos mundos da psicologia, da medicina, tudo em prol da ciência, com a bandeira da ciência. E aqui, mais uma vez eu repito, a ciência é boa, quando ela bem é orientada, está a serviço do bem e da verdade, não a serviço de ideologias, não deformada pelo interesse econômico ou por qualquer outro tipo de interesse. 6º ponto, escândalos e hipocrisia nas instituições religiosas. Não preciso nem falar, né? Expor ou até incentivar a corrupção e os escândalos dentro das instituições religiosas abalaria a confiança das pessoas, levando-as ao abandono da fé. As pessoas que se escandalizam, porque esse pastor fez isso, porque aquele monge fez aquilo, porque aquele padre, aquele bispo. O joio e o trigo, moçada, vão crescer juntos, está na Bíblia. No fim dos tempos, os anjos de Deus vão vir separar, o joio para ser queimado e o trigo para ser aproveitado. Vamos lá. Porque existem maus médicos, médico picareta, médico meia boca que não estuda. Por acaso a medicina vai ficar invalidada? Quem é que vai dizer isso? A medicina não presta porque tem médico ruim. Claro que não. Existem bons médicos e maus médicos. Aqui na nossa instituição, aqui, os bombeiros estão aqui, tem bombeiro bom e tem bombeiro ruim. Em todo lugar vai ter no exército, vai ter entre os professores. Gente boa e, como dizem no Nordeste, gente que não rale nada, cuidado. Do ponto de vista moral, porque todo ser humano, o pior dos pecadores, vale muito, valeu o sangue de Jesus. Então entendo, e ninguém coloca palavras na minha boca, eu não admito isso. Tá? Porque hoje o mundo está desse jeito. Adoram botar palavras na boca da gente. Do clero, de um pastor evangélico, todos aqueles que estão procurando fazer um bom serviço e orientar o povo para Deus e para a verdade. Então é nesse sentido que eu digo, gente que não vale nada, é gente que não quer nada com nada. Então, ninguém se escandaliza. Aí tem gente que encontra nisso a desculpa. Sabe para quê? Para optar pelo pecado, porque a pessoa gosta, ela não quer rédeas na vida dela, ela não quer nenhum tipo de limites. Eu sou a medida de todas as coisas, não servirei Lúcifer lá,
no início da rebelião dos anjos. É isso que a pessoa quer. E aí ela fica se valendo dessas desculpas. Olha aí, o padre, a freira, o monge, o pastor. E não se converte. Você vai ter uma conta a pagar. Fica à vontade. Jesus não aumenta nem diminui. Deus não ganha nem perde nada. Nem com o nosso louvor, nem com o nosso pecado. Nada altera aquele que é perfeito. Mas Deus, enquanto Pai, que cria por amor, esse sim, a gente pode falar de um ponto de vista humano, tem sentimento. Esse se dói com o filho que se perde. Jesus, enquanto o homem chorou a morte de Lázaro, Jesus, quando sua sangue ali, a agonia no Getsemani, segundo os místicos, foi muito mais por conta da rejeição de toda a redenção. Então é claro que faz diferença nesse sentido. Sétimo e último ponto: divisão e conflito. Promover o ódio e a divisão entre os próprios crentes enfraqueceria o papel da religião como fonte de paz e reconciliação. E eu tenho procurado conversar com irmãos ortodoxos, evangélicos, por onde eu vou. Nós estamos sendo enganados pelo demônio. O demônio foi aquele que dividiu o cristianismo. Começou ali na igreja ortodoxa, no ano de 1054, com o cisma. Era um cristianismo só, católico, e de repente passamos a ser dois. E depois, em 1517, Martinho Lutero vem e dá o golpe mortal. Divide em várias denominações. E cada dia surge uma nova, pelos princípios que ele colocou. E aí eu pergunto, nós somos mais fortes unidos ou divididos? O diabo é quem divide. A palavra diabo tem raiz no grego diabalos, que quer dizer divisão. Ele está aí para dividir, para separar o marido da mulher, para dividir um povo. O marxismo trabalha dividindo a sociedade, ricos e pobres, negros e brancos, crentes e não crentes. É isso, esse é o trabalho dele, porco, ao longo da história. Então, nós temos que tomar muito cuidado. João 10,16 diz que só pode haver um rebanho e um pastor. Muitas vezes a gente fica na zona de conforto, né? Não quero polemizar. Eu não estou aqui para polemizar. Eu estou aqui para trabalhar para que o evangelho se cumpra. Todo cristão de vergonha tem que ter esse interesse de que o evangelho se cumpra. Então, por isso nós precisamos trabalhar em prol da união. Mas a união não é dizer que somos unidos porque Jesus é o nosso único pastor. Nós não somos ainda, novamente, um só rebanho. Poderíamos estar unidos procurando conquistar todas as almas para Cristo Jesus. Conquistar os que se quiserem deixar conquistar. Porque na nossa fé ninguém bate com a Bíblia na cabeça de ninguém. Nós não forçamos a fé em cima de ninguém. Não deveria ser assim, não é assim que a igreja ensina. Mas nós precisamos sim ser convictos. Nós precisamos pregar oportuna e inoportunamente. Ai de mim se não evangelizar, até as pedras falarão. Está lá o evangelho. E hoje nós somos covardes, muitos cristãos picados pelo respeito humano, ficam aí cada um no seu quadrado e não fazemos o trabalho que temos que fazer, por pura covardia. Então vamos refletir sobre essa nobre missão que todos nós temos, de pregar a verdade, de sermos sal da terra e luz do mundo, de mostrar a grandeza e a beleza do evangelho. Por palavras, mas antes de mais nada, através das virtudes. O cristão é tanto mais cristão quanto mais virtuoso ele for. Nós devemos conquistar as pessoas pelo perfume das virtudes, muito mais pela altura, pelo volume das palavras. Então, que o Senhor possa nos ajudar a tomar posse, disso sim precisamos tomar posse, dessa nobre missão
de evangelizarmos uns aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.